Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. Estamos estudando a lição 11 da Escola Sabatina. E o título da lição de hoje é A Substituição. Eu leio Gálatas 1:4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Também leio primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, logo a primeira frase, diz assim: que morreu por nós. E está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Esses dois textos apresentam um conceito fundamental na aliança, que é a substituição. Cristo não morreu simplesmente pelas mãos de seus inimigos ou como resultado de seu próprio pecado ou culpa. Cristo morreu especificamente por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos 5:8. Cristo se entregou a si mesmo por nós, Efésios 5:2, e se fez ele próprio maldição em nosso lugar, Gálatas 3:13. Cristo foi o nosso representante, como diz Paulo sucintamente em 2 Coríntios 5:14. Um morreu por todos, logo todos morreram. A morte do representante conta como a morte daqueles que ele representa. Mas representante é um termo que pode significar muito ou pouco. Precisa ser indicado com mais precisão. Se de fato Cristo, sem pecado como era, veio para compartilhar o terrível peso e punição do pecado, é difícil evitar a conclusão de que ele morreu não só por mim, em meu benefício ou ao meu favor, mas ele também morreu no meu lugar, visto que por causa de sua vida e morte, eu não preciso mais morrer. Não é segredo que alguns rejeitam peremptoriamente, assim claramente negam a expressão mais antiga de substituição, alegando que ela é carregada demais de equívocos e até mesmo de falsas conotações. Apesar disso, amigos, muitas declarações do Novo Testamento mostram que Cristo, ao morrer, realmente tomou o nosso lugar. Em 2 dos evangelhos sinóticos, encontra-se a bem conhecida afirmação de Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está em Mateus 20:28 e em Marcos 10:45. A palavra-chave aqui é resgate, litron em grego. Resgate é aquilo que se paga para libertar alguém do cativeiro. A quantia é normalmente dada na troca por uma pessoa. O termo utilizado, tanto em Mateus quanto em Marcos, sugere claramente substituição. O que significa isso, amigos? Ao morrer, Jesus tomou o nosso lugar, identificando-se com os pecadores. A partir dessa identificação, no entanto, ele recua, diz Mateus 26, 36 a 39. Isso dá um sentido ao seu grito de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Por que será que Jesus está em agonia ao contemplar a morte? Será que ele temia a tortura a que seria submetido? Muitas pessoas, menos valorosas do que Cristo, enfrentaram a morte serenamente. Mas ele recuava não da morte em si, mas da morte reservada aos pecadores, morte na qual ele, que era sem pecado, sofreria o horror de estar separado do Pai, abandonado pelo Pai. A isso Paulo parece ter se referido quando escreveu que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cristo se tornou algo que não havia sido. Isso significa que, de um modo insondável, ele tomou o lugar daqueles que deveriam morrer, daqueles que deveriam perecer para sempre.
Cristo tomou o lugar dessas pessoas. O apóstolo não quis dizer que Jesus era pecador? Claro que não. Ele quis dizer que Cristo se aproximou tanto quanto possível, transmitindo a ideia de que Deus chegou a considerá-lo do mesmo modo que considerava os pecadores. Mas não é que Cristo fosse um pecador, é que ele assumiu os nossos pecados e dessa forma morrendo a morte substitutiva. Esse conceito substitutivo também está patente em 1 Pedro 2,24. Cristo carregou em seu corpo, diz Pedro, sobre o madeiro os nossos pecados. A mesma coisa, a mesma ideia acontece em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que fala de Cristo como tendo se oferecido uma vez por todas para sempre, para tirar os pecados de muitos. Não se deve entender com isso que Jesus suportou meramente as frustrações e as dificuldades envolvidas no ato de viver entre os pecadores. Não. O sentido de carregar o pecado é esclarecido em diversas passagens do Antigo Testamento, cujo contexto mostra que carregar pecados significa sofrer o castigo. Por isso é que se registra Deus afirmando: a pessoa que pecar, ou a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará, não carregará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A perversidade do perverso cairá sobre este, diz Ezequiel 18:20. E assim que os 40 anos em que Israel peregrinou no deserto são descritos em Números 14:34 como levar sobre si as suas iniquidades por se haverem rebelado contra Deus. O fato de Cristo levar os nossos pecados é uma referência a ele sofrer o nosso castigo. Diante desse imponente corpo de provas, amigos, parece difícil. De fato, é difícil negar que a substituição seja uma abordagem adotada pelo Novo Testamento para explicar a obra, isto é, a vida e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo foi planejado para nos salvar. Amém.